Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Marcelo e na aula de hoje a gente vai fazer análise de alguns relatórios contábeis sob o ponto de vista de análise vertical e análise horizontal. Essa é uma das técnicas que a gente utiliza para fazer análises de balanço. Então, para tornar mais amistoso esse assunto, eu vou passar para vocês aqui algumas lâminas que ajudam a compreender melhor este assunto de uma maneira didática, né? Então, análise vertical e horizontal. Este tipo de análise vertical e análise horizontal, ele permite com que a pessoa que aplica esta técnica, ela observe como que acaba se comportando a estruturação das demonstrações contábeis e observar principalmente algumas tendências que podem ocorrer dentro do balanço e da demonstração do resultado do exercício. Desde que estes balanços sejam feitos com bastante técnica, a gente consegue perceber qual que é o estilo de gestão, como que a empresa vem conduzindo a aplicação dos recursos dentro dos seus relatórios contábeis. No que se refere, então, esse conjunto de análise das demonstrações, permite, por exemplo, descobrir quais são as causas da evolução de um determinado saldo de contas ao longo de um período de tempo, assim como também a involução, se esses saldos estão decrescendo ao longo do período de tempo analisado. Esses saldos que são reportados tanto no balanço patrimonial quanto na demonstração do resultado. E do ponto de vista de gestão interna, permitiria também identificar as principais consequências, né? O que pode estar fazendo com que um determinado saldo numa conta contábil esteja subindo demais quando deveria permanecer constante, até mesmo para acompanhamento de orçamentos, né, de budget, que as companhias fazem ao longo dos seus ciclos anuais. E aí permitiria a correção destes determinados indicadores também lá no balanço patrimonial. Estas análises, então, elas são tratadas no linguajar financeiro como análise vertical e análise horizontal. Quando nós falamos da análise vertical, ela permite estabelecer uma relação percentual entre alguns elementos de contas dentro do balanço patrimonial ou da demonstração do resultado e como que dentro daquele grande grupo de contas, como que se comportam as demais frente a um determinado grupo de ativo, ou grupo do passivo, ou grupo da demonstração do resultado do exercício. E através desta análise vertical, a gente consegue saber, então, eu tenho um volume grande de recursos aplicado no ativo de uma determinada companhia. Mas aonde que efetivamente esses recursos estão sendo aplicados? Será que estão sendo aplicados nos estoques, no imobilizado, nas contas do ativo circulante, nas contas do ativo não circulante? Então, na análise vertical, permite estabelecer esta relação da aplicabilidade dos recursos dentro de um determinado grupo de contas do balanço patrimonial. Se nós olharmos o passivo, permite identificar, se nós sabemos, né, que as origens dos recursos, ou elas vêm dos passivos, na medida que a empresa vai se endividando e vai contraindo obrigações com terceiros, ou ela vem através dos recursos dos próprios donos, né, que a gente chama dos proprietários ou do patrimônio líquido. E aí a gente consegue estabelecer a relação, né? Qual que é o volume de recursos que está vindo através dos capitais próprios e qual é o volume de recurso que venha através dos capitais de terceiros. Se a gente centrar a análise na demonstração do resultado, nós podemos observar, por exemplo, qual que é o volume de despesas operacionais que uma empresa tem proporcionalmente ao volume de vendas líquidas que ela apresenta num determinado período de tempo. Então, nós abrimos a demonstração do resultado e a gente consegue pontuar, né, as diversas contas que existem lá na DR, qual que é a relação percentual, quanto que os custos representam da receita líquida de vendas, quanto que os impostos representam
do faturamento da companhia. A gente consegue estabelecer, então, um grande volume de contas e analisar essas contas, né, esses percentuais, em relação às contas da demonstração do resultado. Nesta análise vertical, então, existe uma fórmula pelo qual a gente consegue descobrir, né, esses percentuais. A fórmula é bastante simples. No numerador viria o saldo de uma conta ou de um subgrupo desejado, depende do que nós queremos analisar, e esta conta, o subgrupo, dividido por uma grandeza, né, que pode ser o total de um grupo. Então, poderia ser quanto que os estoques, que é um subgrupo de contas, representa em relação ao ativo circulante. Então, o saldo de estoque dividindo pelo ativo circulante total, vezes 100, daria o percentual, né? Quanto que é essa representatividade. E assim nós colocamos lado a lado, né, essa representação percentual. Imaginando que nós estivéssemos analisando 4 anos aqui, a título de exemplo, né? Então, como que ficaria neste ativo que a gente está analisando? Olha, sempre o total do ativo é o 100%, ó. Seja no ano 1, no ano 2, né, no ano 3 ou no ano 4, sempre o total do ativo é 100%. E aí nós faríamos, olha, deste total de volume de recursos aplicados no ativo da empresa, quanto que está canalizado para o ativo circulante, para as contas de curto prazo? Então, pegaria 170 dividido por 225 vezes 100, conforme a fórmula apresentada anteriormente. O resultado desta expressão daria que 76% dos volumes de recursos que estão sendo canalizados para o ativo, eles estão no ativo circulante. Se 76% está no ativo circulante, os outros 24% estão nas contas de longo prazo, dentro do ativo não circulante. E se eu quiser saber, bom, nas contas de longo prazo, aonde que a empresa está canalizando o maior volume de recursos? Neste primeiro ano, 18% de todo o volume de recursos aplicados na empresa está sendo canalizado para o imobilizado. E a gente pode perceber que está, ano após ano, aumentando o volume de recursos de imobilizações, numa clara tendência de que essa empresa está expandindo os seus negócios. Então, vejam o poder informacional deste cálculo simples, quando a gente coloca colunas lado a lado e consegue interpretá-las, né? Este foi apenas um exemplo, mas nós poderíamos fazer isso com todas as contas do balanço patrimonial, né? E todas as contas da demonstração do resultado do exercício. Quando nós tratamos da análise chamada de análise horizontal, aí nós colocaríamos numa linha do tempo, de forma horizontal, como a própria análise sugere, né, o nome, como que está evoluindo do ponto de vista de crescimento de determinada conta ao longo dos anos, ou como que essa conta está se comportando do ponto de vista de decréscimo de um período para outro. E estas análises também são realizadas sobre o balanço e sobre a demonstração do resultado. Neste sentido, permite, então, identificar as tendências das contas, né? Como que a empresa está fazendo a gestão dos seus recursos num universo, né, num universo temporal, e como que essas contas elas estão se comportando, se elas estão aumentando demais, fugindo, inclusive, de dados que haviam sido previstos de orçamento, e a gente consegue monitorar este crescimento ou decréscimo das contas ao longo do tempo. Existe uma fórmula também para cálculo desta variação das contas na análise horizontal, que seria, então, o período atual dividido pelo período base menos 1 vezes 100. Com esta fórmula, nós teríamos a evolução ou a involução da conta ao longo dos anos. A título de exemplo, então, se nós estivéssemos analisando uma conta isolada, né? A conta de fretes. Vamos admitir que o ano 1 é o período base. E eu quero saber quanto que essa conta evoluiu no ano 2 e quanto que evoluiu no ano 3. Então, nós pegaríamos este período como base e, aplicando aquela fórmula que eu expliquei anteriormente, nós perceberíamos, né, que a conta de fretes ela cresceu 50%, o gasto com fretes do ano 2 em relação ao ano 1, e cresceu 100% para o ano 3. Ou seja, se essa conta estiver sendo monitorada, caberia um sinal de alerta, né, um crescimento significativo.
em 2 anos a conta dobrou o saldo, né? O que era R$ 10.000 no ano 1 passou a ser R$ 20.000 no ano 2. E aí caberiam algumas análises, né? O que provocou o aumento nesta conta e se está dentro de um processo aceitável na companhia. E assim nós faríamos análises, inclusive podendo fazer análises combinadas, quando a gente relaciona lado a lado, tanto análise vertical quanto análise horizontal, e podemos fazer algumas inferências. Por exemplo, nós podemos perceber aqui nesta empresa que, em relação à análise horizontal, o volume de receitas líquidas do ano 2 em relação ao ano 1 cresceu 7%. E do ano 3 em relação ao ano 1, a análise horizontal nos permite afirmar que houve um crescimento de 13%. E aí nós compararíamos. Será que os custos também acompanharam a esse crescimento das vendas? E aí, para nossa surpresa, que talvez seja uma surpresa desagradável, nós podemos observar, olha, que os custos, através da análise horizontal, houve um crescimento maior do que o volume de vendas. E isso pode representar algum problema, algum descolamento dos gastos de custo em relação ao faturamento, o que permitiria que os gestores da empresa fizessem uma análise mais detalhada sobre o que provocou essa evolução. Então, assim, nós faríamos a análise, né? Nesse exemplo, análise horizontal, e aí conjugando isto com a análise vertical também. A gente pode perceber, por exemplo, né, que as despesas financeiras, olha, ao longo do tempo, se no ano 1 elas representavam um valor de 5% em relação à receita, no ano 3 ela representa zero. Ou seja, essa empresa muito provavelmente ela conseguiu pagar, né, ou conseguiu de alguma forma gerenciar melhor a sua dívida e o seu endividamento que estava gerando despesa financeira, e pelo que é percebido, pelo menos nessa análise vertical, no ano 3 não há mais endividamento oneroso, ou seja, não está incorrendo em juros. Então, muito provavelmente, se nós compararmos com o passivo, inclusive, provavelmente tem um decréscimo no grau de endividamento com terceiros desta companhia. E assim, então, nós podemos ir fazendo essas análises na medida que seja necessário nós detalharmos melhor ali como que está a evolução das contas dentro de uma determinada empresa. Com isso, o que nós devemos sempre deixar claro também que para analisar empresas é necessário comparar segmentos iguais ou muito parecidos e nós lermos também as notas explicativas em que as políticas contábeis devem ser muito próximas, para não ter muita interferência em relação aos números analisados. Sempre comparar segmentos próximos e políticas contábeis próximas, daí a análise fica muito mais efetiva. Complementarmente a este vídeo, eu recomendaria que vocês assistissem um vídeo que eu gravei sobre índices de liquidez, de rentabilidade e de endividamento, também dentro do meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. Vocês podem buscar este vídeo e fazer uma análise mais abrangente, não só análise horizontal e vertical, mas também análise dos índices. Ok? Espero que tenha sido válido para vocês, com este propósito de sempre disseminar de uma forma mais abrangente o conhecimento contábil e financeiro às pessoas. Um abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo.